dia tenho o prazer de trazer uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas com certeza já conheço de outras galáxias. Eu trago aqui o Dr. Alexandre Schulte, que se eu for descrevê-lo, eu vou tomar metade do programa. E eu vou começar só dizendo que ele é psicólogo, graduado pela Faculdade São Marcos, doutor em acupuntura pela World Federation of Chinese Medicine Society, tá certo? Em Pequim, na China, pós-graduado em psicoterapia corporal e biodinâmica e em ciências políticas pela USP. Ele vem dando palestras e cursos pelo mundo inteiro, inclusive a grupos de astrólogos que estudam as suas aulas. Tem uma ideia da potência do rapaz, hein? Como atividade paralela, ele é ambientalista por natureza e já fundou o Instituto Plantar, que nos últimos 31 anos plantou mais de 2.700.000 árvores no Brasil e no mundo. Ele vai falar mais sobre isso já já. Participou nos Estados Unidos do projeto 1 Million Trees e em Israel com a ONG KKL de meio ambiente, a mais antiga do mundo. E ele preserva há 27 anos 2 reservas ecológicas em Minas Gerais. Precisa falar mais alguma desse rapaz? Que vai dar agora um oi para os nossos internautas e volta para mim, por favor. Oi a todos, como vai? Beth, obrigado por me chamar, né? Na verdade, você veio aqui no consultório hoje, né? Hoje nós mudamos. Normalmente eu faço o take diretamente na UlTV, mas eu quis poder mostrar assim, todos esses diplomas que o Alexandre reuniu ao longo da vida e o quanto de bem ele vem fazendo para nós, para todos. Porque a gente tem que vir para cá com uma missão, né? E eu acho que eu já detectei a missão do Dr. Alexandre. Alexandre, fala para mim. Hoje nós vamos estar falando das decisões da vida através da matemática celeste. Decisão da vida, acho que todo mundo compreende. Agora, matemática celeste, o que seria isso? Na verdade, eu acho que é o contrário. Matemática celeste é bem simples de entender. Decisões da vida é mais difícil. É. Olha só, tá vendo? Já? Matemática celeste é uma astrologia com foco nos graus, nas repetições matemáticas. Todo astrólogo ele trabalha com ciclos, mas às vezes a gente fala, o ciclo que volta, né? Mas quando você começa a ver que o ciclo volta no grau 23 de Capricórnio, por exemplo, onde está Plutão hoje, e o eclipse foi a 22 e o outro a 20, você começa a fazer cálculos matemáticos do céu, matemática celeste. Uhum. Então, qualquer exemplo que você pegar de mapas, né, se quiser a gente pega depois uns mapas, ou esses são os dos eclipses, você começa a observar os ciclos, quando eles começam, quando eles acabam, quando é o pico, quando são as órbitas anteriores e posteriores, ou seja, quando começa o assunto na vida da pessoa, quando a pessoa passa na maior crise e quando ela sai. E esse processo é muito bom ver numa astrologia que foca na matemática celeste. Então, atualmente, eu tenho dado aulas e supervisões, além dos atendimentos. Atendimento eu faço já nessas décadas todas, mas eu tenho dado aula para astrólogo. Sim. E supervisões também para astrólogos, para que eles saibam observar, na hora que você vê a carta natal, em vez de falar, é peixes, é Áries, não, você vê assim, é o grau tal que está ativado no eixo ou no outro eixo. É uma outra concepção do mesmo assunto. Isso significa que você é um astrólogo diferenciado? Normalmente a gente conhece vários astrólogos. Todos os astrólogos são diferenciados. Cada um não tem uma matriz? Cada astrólogo é mais interessante que o outro. Agora, tem astrólogo que fala, eu sou não sei o quê. Aí eu acho que perde tempo, né? O astrólogo, o médico, o político, o apresentador de televisão, o músico, que quando ele se acha, né? Na verdade, eu tenho colocado meus colegas, ou até colegas que eu admiro, para participarem dos meus cursos. Então, o curso é meu, que dou aula para os astrólogos, mas eu falo assim, eu vou mostrar para vocês que todos têm algo para contribuir. Então, nisso, os astrólogos têm vindo ao meu curso, ou até médicos ou dentistas. Hoje vai
O programa está sendo gravado numa quinta. Hoje à noite minhas aulas são quinta-feira, é para essa turma avançada. E hoje vai um dentista, especialista em ortopedia funcional e com outras especialidades, que a gente vai trabalhar o conceito da biocibernética bucal, de cada dente, suas funções, como tem que estar a oclusão, como é que seria a parte da mandíbula, onde ela vai estar. Eu já dei aula disso pelo meu conhecimento já. Eu tive aula com ele há uns 30 anos. Nossa! E ele foi meu aluno há 32 anos atrás. Chama José Carlos do Amaral Sampaio. Então eu estou trazendo ele, e aí depois eu vou fazer a ponte com astrologia, ou seja, mostrar onde está o Sol, onde está a Lua, onde estão Mercúrios, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, onde está o ascendente, aonde é o mapa natal. Tudo eu vou dar. Dentro da boca? Espetáculo! Tudo, então isso aí é assunto para uma próxima entrevista, porque é muito interessante. Isso é muito rico. Interessante. Hoje vai ser a primeira aula que eu vou dar em conjunto com o mestre, que é o Sampaio. Então na hora que eu falo se eu sou astrólogo diferenciado, de fato eu sou, porque eu tenho o meu currículo, então eu tenho uma visão de natureza diferente das pessoas, eu tenho florestas, eu percebo a fonte d'água, quando ela junta com uma outra fonte, vira um riacho, de um riacho vira um rio, do rio vira um rio grande, o rio vira um rio caudaloso e vai para o mar. E aí ele tem medo na hora de entrar no mar. Não é? Ele começa a girar assim. Às vezes é bom, porque você retorna. É verdade. Né? E esses processos na medicina chinesa são muito falados. E os aspectos da astrologia também tem, quando é uma fonte, quando é um rio, um riachinho, quando é um rio grande, quando é um rio caudaloso e depois vai diminuindo. Todas esses sistemas da natureza, eles estão no nosso corpo e você consegue visualizar tanto quando você para avaliar um exame interno de hormônios, de células, de sangue, e também quando você começa a ver o mapa astrológico. É como se fosse um eco? É um eco da gente para a astrologia, da astrologia para a gente? A astrologia, ela é uma encantadora, linguagem, né? Mas é uma linguagem. O que é de dentro é igual ao que é de fora. O que é de fora é igual ao de dentro. O que está embaixo está igual ao em cima. E vice-versa. E esse mundo interno e esse mundo externo, quando eles são muito próximos, você está em paz. E quando você está em contato com o seu mundo interno e vai agir, você está próximo às suas decisões. Então, por isso que eu falei assim, é mais fácil entender de astrologia, matemática celeste, pegar por exemplo, pegar aqui um exemplo aqui, né? Um mapa, esse aqui é o mapa do eclipse que vai, o próximo é dia 2 de julho, depois vai ter esse dia 16 de julho, depois dia 26 de dezembro, esse ano 2019. Esse ano foram 5 eclipses, né? Dia 5 para 6 de janeiro, dia 21 de janeiro, agora a gente está entre eclipses. Quiser que a gente fale a respeito dos eclipses para decisões, a gente pode falar. Depois vai ter dia 2 de julho, dia 16 de julho, depois dia 26 de dezembro desse ano 2019. Aí, no 2020, começa já dia 10 de janeiro outro eclipse, que é para fechar um grande ciclo. E pelo que você está dizendo, parece que tem um significado, né? Tem. Mas antes da gente falar disso, eu quero saber o seguinte. Digamos que a pessoa se consulta com você para saber da matemática celeste e como isso vai ajudá-la nas decisões de vida. Norteia, dá um norte para a pessoa, isso? O norte não vem através do astrólogo. O norte vem através do encontro com o astrólogo, com um profissional de saúde. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nem precisa ser um astrólogo, mas se ele consegue escutar e entender o processo da pessoa, já vai ser de grande valia. Se ele consegue entender os ciclos que a pessoa está passando, é maior ainda a possibilidade de ajudar o outro. Por isso que a astrologia para mim é o top nesse sentido, mesmo com medicina chinesa, com psicologia, com outros diferenciais que eu acabei tendo, né? Consciência de estratégia, de política, mas quando você começa a entender, olhar para a pessoa e ver o mapa, então vamos pegar aqui, você vê o mapa da pessoa, vou deixar aqui dos dois lados, aqui para ficar legal para visualizar, né?
Então, por exemplo, eu visualizo o mapa, né? E aí eu falo aonde a pessoa está nesse momento. Naquele instante. Porque na astrologia, nessa matemática celeste, a gente trabalha tempo e espaço. O tempo é em que momento você nasceu, como estava o céu naquela hora, ao mesmo tempo, qual é o tempo de hoje, ou qual é o tempo, Beth, que você sofreu um pepino na sua vida. Ai, nossa, eu passei um pepino um problema muito sério, tal, né? Quando foi, por favor? Então eu pergunto do tempo. Quando foi, por favor? Aí foi ano de 1900 e bolinha. Aí eu vou nos cálculos, atualmente pelo computador, pelos softwares, eu uso 3 programas, só que eu uso um no celular e 2 muito bons. São tipo, um eu acho que é o melhor do mundo e o outro é muito considerado um dos melhores do mundo também, né? Mesmo, de técnica, de precisão, detalhe. precisão, detalhes e tudo mais. E aí você vê, você volta no tempo quando a pessoa passou por aquilo. Aí é diferente de um psicólogo. O psicólogo, ele ouve o assunto seu. Quando foi isso? E onde no seu corpo você sente isso? Como é que você está com esse assunto? O astrólogo, ele não precisa ir por esse caminho, só se ele tiver formação de psicologia. O que ele tem que fazer é identificar no tempo e no espaço. Então ele fala, quando foi isso? Aí ele volta, ele visualiza. Pois é, nesse ano de 1900 e tanto, quando você passou por isso, ocorreu um aspecto e deixou uma cicatriz. Um aspecto planetário de uma conjunção, de grau exato. Uau, foi pesado mesmo, só que já passou. E aí o que acontece? Aí que a gente atende. Porque aí a gente mostra para a pessoa que já passou. E ajuda, por exemplo, a cicatrizar feridas, a fazer reprints. Então, como é que faz? Então, reprint é um disco arranhado. Então imagina, vamos supor aqui, eu vou inventar alguma coisa aqui. Imagina que aqui seja um disco que fica aqui rodando, a vida está acontecendo, e você o tempo inteiro com a agulha voltando no mesmo assunto. Toca no assunto, volta no assunto, não sei, e aí se fecha, chora, se isola, trava. Aí o que acontece? Isso é um trauma. Aí você tem que, aí é o ser terapeuta, é o que eu estou passando para os astrólogos agora. Ser terapeuta é observar no tempo e no espaço o que passou, você volta ao assunto, conversa do assunto, regride o assunto, limpa o assunto, isso, e aí progride. Então é regredir, é dar consciência, regredir e transformar, né? Limpar, limpar, ou visualizar, ou aceitar. Ter um novo olhar para aquilo que aconteceu, porque não pode, às vezes, a percepção ser diferente. Não, ter um novo olhar, né? Mas é um olhar aonde você inclui os 4 elementos. Então você pensa, você percebe, né? Você vai agir depois com isso e ainda você sente. Então você participa integralmente do tema. Então você fala, uau, foi isso, como é que você está? E às vezes vem uma carga de emoção, mas aí eu olho para a pessoa e falo, essa carga, eu não falo isso na hora, mas essa carga não é real, é uma memória de um trânsito. Está tudo printado lá no nosso inconsciente, né? Que ficou um trânsito. Então é a pessoa, quando ela regride, limpa, e às vezes demora realmente várias sessões, às vezes numa sessão. Já acontece. Tem pessoas, mas o que eu peço é a disponibilidade do cliente. A pessoa que vem, até para os meus alunos, eu falo, pessoal, quem não quer mexer com os assuntos, vai embora. Vão estudar. Tem que se permitir, vão estudar na internet, eu pego um livrinho e não sei o que, vou assistir, tem um montão de gente legal. Mas assim, meu objetivo é limpar o assunto. Certo. E usar os instrumentos para criar um mundo novo. E é isso que eu falo que é to turn defeat in victory. Transformar a derrota numa vitória. Claro que frase bonita, hein? Não é minha, essa aqui é de um... De qualquer maneira é bonita. Um general inglês que ele acho que ele invadiu Alexandria, e aí o Alexandria, o Cairo, não sei, e ele fez um poema sobre transformar derrota em vitória.
é uma parte de um grande poema. Então assim, eu uso isso na questão de como resolver problemas. Entendi. E para isso eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. E para ter certeza eu preciso ter algo concreto, que são os números celestes. Entendi. Então, por mais que o pessoal fale que não é horóscopo, não é os virginianos, os aquarianos. Porque as pessoas confundem muito, né? Com essa história simplesmente do horóscopo, não é assim que funciona. Tem um cara muito interessante que ele criou os horóscopos pro rei, já faz, sei lá, uns 100 e tantos anos, né? E esse astrólogo, ele conseguiu popularizar a astrologia para o povo. Só que com o tempo tinha gente que pegava frases e repetia para o outro signo na outra semana. Tá. No outro mês, entende? Programas muito de rádio. Né? E existem hoje pessoas muito boas. Por isso que, diferenciados, eu parabenizo todos os meus colegas, eu parabenizo os que vieram antes, que tem muita gente boa. Tem gente Zé Mané? Tem. Tem malaco? Tem. Mas tem muita gente boa. Sim. Podemos citar dois aqui que eu gosto muito? Tem que te apresentou, Maurício Bernes. Maurício Bernes. Já esteve aqui no Sintonia por 2 ocasiões. Maurício Bernes é um outro astrólogo matemático celeste. Espetacular. O Maurício trabalha com uma consciência de movimentos e ciclos planetários no mapa das pessoas, nos mapas das empresas, e ele consegue fazer as pessoas faturarem. Ele dá o caminho. E a pessoa, se ela entender o processo, eles conseguem, ele mexe com o mercado financeiro. Ele escreveu um livro, Agricultura Celeste, que ele já veio inclusive no programa. E tem um outro que não veio ainda. Eu tenho Agricultura Celeste, mas está em casa. Um que eu vou querer trazer aqui, você vai ser a ponte, que mora aqui na Twin, que é o José Gorodetti. Também José Gorodetti. Tem que vir, né, também. Quem é o José Gorodetti? José Gorodetti, eu vou falar de duas formas, pessoal e profissional, né? José Gorodetti. O Zé, pessoalmente, é meu irmão. Que lindo. Né? Ele é meu irmão mesmo, não precisa nem falar, ele também fala. A gente tem alguns momentos na nossa vida de excelência em vários assuntos. Em vários assuntos. Muita identidade, né? A gente passou por muitas vivências na nossa vida, assim. E o Zé, José Gorodetti, ele se aprofundou de tal forma que ele virou um mestre na astrologia védica. É oriental? Não, védica. É védica, porque o Oriente tem várias astrologias. Você tem uma astrologia chinesa, astrologia cabalista, astrologia védica. Né? E daqui ainda você tem ramificações. Tem várias ramificações. Os Vedas, eles trabalham com outro cálculo. A gente tem a diferença sideral e tropical. Para mim, é a mesma coisa, porque você consegue, quando você entende da matemática, você chega no ponto. Então, por isso que eu enalteço vários astrólogos, porque cada um consegue ver a verdade de uma forma. E o José Gorodetti, ele te atendeu, não foi? Então, eu queria até fazer um depoimento sobre ele. Se então, permitir roubar 2 minutos da sua entrevista. Senhora Ripoli, por favor, Beth, fale sobre o seu processo, sua vivência com o José Gorodetti. Na realidade, eu fui fazer uma consulta com o José Gorodetti, meu vizinho, inclusive, e cheguei lá, né, eu sou muito ligado, eu gosto de conhecer esse trabalho, e ele falou assim, você não está na sua missão. Eu murchei, sabe o que é isso? Falei, como assim? Você não sabe o que eu faço? Como é que você pode falar que eu não estou na minha missão? Ele falou, não sei o que você faz, mas o que você está fazendo não é a sua missão. Eu realmente fiquei chateadinha. Falei, sabe por que ele falou isso? Porque ele viu que o tempo, você ainda estava presa a um passado. Não, mas olha o que aconteceu. Eu falei, mas eu sou pianista, dizem que eu toco com a alma, eu toco em hospital, em asilo, eu faço tudo quanto é coisa com a minha música, com essa capacidade que Deus me deu. Ele falou, pode continuar tocando, não tem nada a ver com a sua missão. Eu falei, né? Isso foi em março. Quando foi em maio... Março de que ano? Foi 2013. 2013. Logo em seguida, como eu era voluntária no Hospital do Coração, durante 13 anos fiquei tocando lá no meu piano, me pediram para tocar à noite para os enfermeiros que atendem à noite, na UTI e tal. Falei, tá bom, pega meu piano, foi lá no auditório, 200 pessoas, eu achei que era um dia do enfermeiro, ia ter uma festa. Não, era eu, o microfone e meu piano, e aquele pessoal olhando para mim assim. Às 11 horas da noite, eu ia tocar meia hora. Eu não tinha problema com o microfone.
sai assim, fácil. Aí eu falei, tá bom, nós vamos ficar meia hora aqui, eu vou começar a contar daquela menininha, tocava uma música. Aí adolescente, aí minhas passagens, que um dia você vai conhecer. E quando terminou 1h30 depois, as pessoas me abraçaram e falaram, ó, eu nunca ouvi alguém falar uma história tão bonita, serviu pra mim, identifiquei e tal. Eu fui pra casa chorando com a seguinte conclusão. O que o seu José falou pra mim, que eu vim pra esse mundo pra falar, não pra 4 nem pra 40, mas pra 400, pra 4.000, era aquilo ali que tinha acabado de acontecer. Deste dia em diante, eu virei palestrante motivacional, só que sem abdicar da música. Eu faço a palestra com música. Então e agora eu estou na minha missão. Você é uma mensageira do povo. Isso. Que fala através do coração. Tanto é que eu, depois disso, eu comecei a fazer este programa. Então eu tenho este canal, a palestra, e o programa, e não deixei a música de lado. Muito legal. Entendeu? É muito legal. Então, José, anota aí que então, o nosso amigo vai trazer você aqui. Fechar do Zé. Então, assim, o Zé, além de ser meu amigo, meu irmão, a gente se vê pouco. A gente mora vizinho. Eu moro na Vila Nova Conceição com Moema, ele já mora em Moema. Assim, deve ser umas 4 quadras. Mas minha vida é muito puxada, você viu, para marcar horário e tudo mais, atendimentos, essas coisas da aula. E aí, só que assim... Ele tá comigo, eu tô com ele. Ele tá comigo, eu tô com ele. Assim, é uma coisa muito legal. E o Zé, ele tinha uma livraria chamada Books na Faria Lima, com os pais. Na verdade, eram os pais, o pai faleceu e ele assumiu e ficou. E nisso ele começou a pegar os livros. Então ele começou primeiro a estudar um pouquinho de mão. Um dia ele precisou de um assunto, me ligou, aí eu tô com um problema tal, falou, qual mão, direita ou esquerda? Aí eu falei, quer saber? Aí eu fui no hospital atender, uma pessoa que estava em coma. Tá ótima, amigona nossa. E ele ficou com culpa de ter visto um acidente antes. Aí depois de um tempo, ele mergulhou na cirurgia védica. Ele é sensitivo, né? Não, fora isso, ele é bastante sensitivo. Mas nós vamos trazer o José aqui e ele vai contar. Me fala, voltando ao nosso assunto. Como é que você identifica na pessoa exatamente a questão que está pegando? Porque às vezes eu imagino que chegam aqui com uma queixa. E na realidade não é aquela queixa, a matriz de tudo que está causando na pessoa. Tem dias que é difícil, porque está acabando a sessão, a pessoa fala, mas eu gostaria de tal assunto. Então eu saio de um princípio, eu estou à disposição para a pessoa, estou à disposição para os grupos que eu dou aula, essas coisas, mas eu pergunto, no que eu posso ser útil? Tá. Por favor, no que eu posso ser útil? A prioridade. Aí eu pego e falo assim, olha, aqui no seu mapa, nossa, você tem o Sol 24 que vai ter um eclipse. Igual eu estou atendendo uma médica agora que tem o Sol 24 graus também. E não vi qual é o assunto para limpar, mas, por favor, estou à disposição. No que eu posso ser útil? Eu quero que você fale. Eu falei, então tudo bem. Aí eu falo, às vezes durante 20 minutos, meia hora. E aí eu estou buscando chegar em ressonância, a sentir, igual a ressonância musical, de sentir, para ver se o meu diapasão de todo o meu processo entra em contato com o som, com a emoção, com o sentimento ou o pensamento. Uma coisa mais etérica, inclusive, né? Fora do físico, né? Mas é um treino. É outro nível. É um treino. Esse trabalho aqui na Suíça que eu te falei, ou aquele na França, que são as pós-graduações de biossíntese e biodinâmica, trabalham com a ressonância. O trabalho é ressonância. Agora, a constelação familiar, por exemplo, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar junto, observando o Bert Hellinger e continuo estudando o pessoal da Alemanha, tanto com a Sofia e com todos os discípulos diretos dele. A ressonância é entrar em contato com algo maior, e às vezes você entra em contato com o que a alma da pessoa está falando. Ai, que lindo! E esse deve ser bem bonito. E esse é o custo do trabalho. Esse é o custo tanto para a pessoa para se abrir, quanto o custo meu para estar disponível para outra pessoa e poder fazer cálculos com a minha mente rápido, ficar ouvindo as palavras, usar os atos falhos, e não trazer nenhuma verdade. Sim. Eu não trago nenhuma verdade para o cliente. Falo assim, olha... Isso é assim, né? Não é. A menos que tem casos que a pessoa está completamente fora do ponto. Eu atendi uma pessoa nos Estados Unidos ontem, né? Foi aqui, inclusive, pelo Skype. Aí a pessoa falando, falou, olha, cansei de te ouvir.
né? Você está falando muito e você não faz nada. Você não sai de casa, você não sei o quê. A tua função é voltar a atender no hospital, ou atender com saúde. Eu atendia quando estava no Brasil. Começou a contar. Hoje, o marido dela está super feliz, mandou um sorrisinho assim para mim no celular, né? Que é o celular dos dois lá que eles usam. Assim, ela começou a se arrumar, ela falou, não, eu vou no hospital, numa clínica para ver se eu tenho, volto a ter função. Então assim, você tem que entrar em contato com a realidade do outro, é um trabalho personalizado. Isso aqui não é para rasgar a seda para você, mas você também tem que ter uma sensibilidade extra, diferenciada dos demais, porque não é qualquer um que vai fazer esse tipo de trabalho que você está fazendo, né, Alexandre? É verdade, eu estou disponível. Vamos combinar, né? Eu podia ganhar dinheiro, por exemplo, vendendo alimentos, ou trabalhar num outro setor, né? Até com a agricultura. Ou com a área política, no sentido de administrar funções específicas que eu já cheguei a ser cargo de confiança do prefeito. Entendi. Na área de meio ambiente, né? Então, eu podia trabalhar com isso tudo, e mais a ONG, que eu fiquei com ela há 30 anos, né? Mas eu opto em ajudar as pessoas porque eu estou vendo que cada vez as pessoas estão mais perdidas. Completamente. Então, assim, o que eu puder contribuir, eu faço. Só que eu faço como trabalho, que é uma delícia, é pesado às vezes é pesado, às vezes é super legal, às vezes eu e o cliente comemoramos. Né? Tem cliente, os resultados, nossa, tem cliente que vem aqui e fala assim, eu só vim para comemorar. Ai, que lindo! Quer dizer, eu ia te perguntar quais os benefícios de fazer um mapa astrológico, então você já disse tudo. O benefício é o seguinte, obrigado pela pergunta. Benefício é o seguinte, cada astrólogo pode ser útil. Não eu, todos os astrólogos no de alguma mundo inteiro, forma. Eu tenho parceria com astrólogos na Espanha, na Turquia, em Israel, nos Estados Unidos, agora esqueci o nome, que é onde está o Alexandre, tem até o livro dele lá aqui, que é o presidente atualmente da Associação Mundial dos Astrólogos, né? A gente estava junto em Portugal agora. Astrólogos na Argentina, astrólogos no Uruguai, astrólogos no México, ou seja, astrólogos na França, astrólogos na Suíça, astrólogos na Alemanha. Eu tenho alunos ou colegas, né? E esses astrólogos na Índia, né? Esses astrólogos são úteis para as pessoas quando eles traduzem essa mandala astrológica de uma linguagem daquele momento que o cliente possa entender. E aí ele começa a entender sobre si. Não dá para falar tudo. Em 20 sessões você não consegue falar tudo. É mesmo? Não dá. 20 sessões de 1 hora? 20 sessões de 4 horas também não dá. E, por exemplo, ao tomar ciência daquele momento planetário... Isso. Aí pode ser, em 15 minutos você pode falar, você está passando por um momento tal. Mas aí você sugere mudanças de comportamento frente àquilo que você está lendo ali? Sim, por exemplo, a aula de hoje, que vai ser de parte do ascendente, então toda a parte do mamar, do olhar, né? Que o único animal que mama e fica olhando no olho da mãe é o ser humano. Sim. Então todo esse processo a gente vê nessas casas aqui, essas primeiras casas. Então o dentista vai falar e eu vou falar outra parte, e a gente se conhece há 30 e poucos anos para falar disso. E eu vou falar sobre como você pode agir para você subir 1/8, 2 oitavas do mesmo tema. Entendi. Né? Os exemplos arroz e feijão. Um Marte, por exemplo, estou vendo aqui, nesse eclipse de dezembro, Marte no ascendente a 24 graus. Um grau legal, vai ser é um eclipse interessante esse aqui. É um eclipse positivo ainda, Sol com Júpiter e Nódulo. Você tem um Marte, por exemplo, que o cara é assassino. Nossa. O cara pega uma peixeira e aí mata todo mundo. O outro é contratado para matar. Aí o mesmo Marte, no mesmo lugar, o cara é o cara que fica roçando a roça, a mata, cortando árvores. O outro pega e é um açougueiro. Também tá... entendi. Aí o outro é o mesmo instrumento usado em oitavas diferentes. Entendi. Esse é um exemplo antigo, né? Atualmente para cada assunto tem oitava. Para cada assunto você pode ter uma postura que você se eleva. Então... E você eleva a si e eleva o outro, se for assunto de casal ou de sócio. Você eleva o casal, você eleva os filhos a oitavas maiores.
E tem como fazer isso, tem como ensinar. O meu curso com os astrólogos, que eu não vou abrir curso agora. Não, e curso eu não irei fazer, mas agora eu já estou me candidatando a você levar uma oitava minha naquela missão que eu vim para essa vida. Isso é possível? Sim, mas aí a gente fala pessoalmente. Não, sim, pelo amor de Deus. Inclusive, você sabe que nós já estamos acabando o nosso programa, né? Então, nós temos meia hora só. Deixa eu só falar então sobre essa parte das oitavas. E aí tem outro, que um é o assassino, um corta árvores, outro mata a pessoa, outro é contratado, um é açougueiro, outro é um cirurgião. Ele abre, cura as pessoas. Ele vê e fala, nossa, vamos tirar essa parte aqui. Isso, nossa, eu adoro o sangue. Mas ele faz algo numa oitava maior. Né? E para cada aspecto astrológico, para cada mapa é personalizado e existe uma anteninha temporal que fala, você está passando aqui, aqui e aqui, ou seja, 4, 5 antenas importantes. Uau, como é que está isso? Aí, através da pergunta e resposta, da comunicação, do relacionamento, do entendimento, eu começo a falar, eu entendo o que você está passando, aí eu regrido, limpo o assunto, e eu sugiro o próximo passo, que é 1 ou 2 oitavas acima. Uau! Como se usa a oitava? Então assim, já que o tempo é curto... Nós já até estouramos o nosso tempo. Já estourou? Nós estamos... Mas eu falo? Termina isso aí. Tá. Existe frases, tipo um ditado. O ditado é uma pequena frase de uma longa experiência de várias gerações de um determinado lugar. Só que existe uma frase mais forte que não é ditado, que é um provérbio ou uma máxima. É uma frase, é uma sentença que tem uma grande experiência de várias gerações, atemporal, e também não importa o local, nem o tipo de povo, nem o tipo de cultura. Então eu tenho que distinguir o que é um ditado, o que é um conselho e o que é um provérbio. O provérbio é um guia. Os provérbios são guias que você fala com aval de várias gerações, de pessoas que pensaram, vivenciaram. Não entendo. E elas têm, então, esse é a porta de entrada de um aconselhamento, né? Para você poder dar luz para a pessoa, ela poder ver, prever, esclarece, né? Esclarecer e depois prover para que ela possa ou ganhar dinheiro, ou melhorar a saúde, ou sair de um processo difícil e recomeçar a viver a vida no presente. Nossa, isso sim é alentador, né? E quando eu falo uau, é porque eu aprendi que a gente tem que ter na vida vários momentos que a gente fala uau, não tem que sentir esse flow. E ouvindo você falar, realmente é muito animador, é muito interessante o seu trabalho. E eu vou perguntar agora para a gente encerrar, qual a mensagem que você deixaria para os nossos internautas, embasado em tudo isso que você faz? Escutem os outros, cada um tem uma verdade. Eu não tenho aqui nenhum cristal, mas imagina que a vida e a verdade é um cristal lindo. Cada um vê de um ângulo, você vê desse ângulo e eu vejo desse. Sim. Então, quanto mais eu escutar a sua verdade, se for sua verdade, sim. Se for verdade do outro, não adianta. Do pastor, do religioso, não sei o que, ou do político, alguma coisa, do professor que te... Não, quando a verdade vem de dentro de você, você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Então, nós somos irmãos, e os irmãos têm a sua mítica de Caim e Abel, que brigam e um mata o outro. E a gente continua. Então, nesse momento do Brasil, por exemplo, a gente vive a história de Caim e Abel. Fica um brigando com o outro, um é melhor ou pior, não sei o quê, e nem está pensando a longo prazo. É como se não tivesse filhos, netos, não tem gerações. Tem que olhar mais com o coração, né? Então escutem o outro, pensem no sentido de sustentabilidade, ou seja, algo que seja bom para mim e bom para você e bom para todos nós. Existe um caminho que dá certo, que é bom para mim, bom para você, bom para todos. Sempre existe. Então, escute o outro, às vezes ele vai te mostrar. Num casamento, o marido, o cônjuge ou a esposa, a ponto dele falar, você está errado nisso. Graças a Deus tem alguém para te mostrar o outro lado. Sim. No namoro também, pai com filho também, patrão com funcionário. Então, assim, a gente aprender a escutar e se comunicar, aprender a se relacionar
começa a abrir ouvir novas desarmado, portas. né? Ouvir desarmado. Imagina. E seria uma redundância, né, eu perguntar para o Alexandre Schultz se ele está na sua missão, se ele está no seu Dharma. Porque Karma todo mundo sabe o que é, Dharma pouco sabe. Tudo é uma coisa só, né? É uma flecha que você tem, ou as costas, né? Que é o que você traz de vidas passadas, você traz de experiências. E aqui é o que você veio fazer. A gente chama de tikkun, o meu conserto, tikkun olam em hebraico, que a gente fala, o que eu vim arrumar, o que eu vim fazer, qual a minha missão de vida. Então, vocês que ouviram o Alexandre Schultz já devem ter concluído que bela missão esse jovem veio aqui nesse plano, neste momento, né? Espero te reencontrar em outras vidas, porque você está evoluindo cada vez mais. Não, você me pediu para fazer uma sessão, a gente se encontra antes na sessão. Por favor, né? A próxima vida não é importante. O problema é a gente tem que trazer Deus agora, no dia a dia, através das boas ações e do encontro. O que eu vou ter que fazer, gente? Vou ter que trazer o Alexandre Schultz de novo ao Sintonia, porque eu não perguntei sobre as árvores, não dá tempo de falar, uma série de coisas que eu li aqui no currículo dele que eu gostaria muito de saber. Então eu combino com vocês que esse ano ainda ele volta aqui para o Sintonia. Eu te agradeço muitíssimo a sua presença, viu? E é sempre um aprendizado o programa Sintonia. Não esqueça da gente. Isso eu ganhei um disco, ela me deu antes de começar o programa. Isso aqui é só para mostrar assim que Deus também me beneficia muito, porque eu sento ao piano e a música vem pronta. E é isso que eu estou te dando, é o que eu posso te dar do mundo muito invisível. Obrigado. Eu vou escutar aqui na clínica. Aliás, a dona da clínica, Vânia Assali, ela adora, quando eu atendo ela fala, ali, põe música de piano. Tá vendo? Então agora você vai pôr isso aí. Gente, parabéns, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E obrigado por ter contribuído para o meu programa. Até mais. Tá? Tchau, tchau.